Muito bem, então como dissemos no final do vídeo anterior, vamos ocupar os próximos vídeos, e provavelmente bastantes, a falar sobre uma boa parte das classes que fazem parte do namespace System In Out. E nós, à medida que formos falando sobre estas classes, nós vamos percebendo cada vez melhor o que é este conceito de namespace e de classe. Portanto, namespace é uma forma organizada de ter um conjunto de classes que de certa forma estão relacionadas em termos de funcionalidades umas com as outras, e portanto neste caso o System In-Out tem essencialmente a ver com classes que nos permitem trabalhar com pastas, com ficheiros, listar ficheiros dentro de pastas, verificar ou analisar o caminho de determinados ficheiros, retirar ou ir buscar partes da definição do caminho de um ficheiro, enfim, um conjunto muito vasto de possibilidades que nós vamos poder ver a partir de agora. E voltando aqui ao nosso código, antes de começarmos a explorar as funcionalidades que a classe In-Out nos oferece, o System In-Out, a primeira coisa que nós temos que fazer é adicioná-la cá em cima no Using. É evidente que eu posso fazer qualquer coisa do género System.In-Out e depois passo a ter acesso a todas as classes que fazem parte deste meu namespace e aos namespaces que estão dentro deste namespace. O que acontece é o seguinte: seria fastidioso estar constantemente a colocar sempre System.In-Out e depois a classe. Então, a forma que nós usamos para abreviar isto é chegar aqui, não há nenhuma ordem específica para colocar, podemos colocar, por exemplo, aqui Using System.In-Out. E então eu tenho aqui uma espécie de atalho para que não necessite de escrever o System In-Out antes das classes deste namespace. Então agora aqui já posso, por exemplo, escrever qualquer coisa como Directory. E reparem que Directory é uma classe que pertence ao namespace System.In-Out. E depois esta classe vai conter um conjunto muito vasto de operações. E reparem, Directory, se eu escrever então Directory, ele vai me dizer exposes static methods, isto é, tem métodos estáticos. Ora, o que é que quer dizer isto, métodos estáticos? Eu não posso fazer, por exemplo, o seguinte, Directory, eu é igual a new directory, new directory. Isto porquê? Porque, uma vez que Directory é uma classe da NetFramework, é uma classe estática, ela não pode ser instanciada. Portanto, eu não posso criar objetos a partir desta classe. E nem interessa, porque o que eu quero da classe Directory são os seus métodos diretos, isto é, os seus métodos estáticos. A qualquer altura do meu código eu posso fazer qualquer coisa do género. Directory, ponto, e imediatamente aceder às suas funcionalidades. E reparem que aqui as coisas começam-se a tornar muito mais claras. Por exemplo, create directory é o método da classe directory. E agora eu vou abrir o parênteses e ele vai-me perguntar, então, mas qual é a path? A path, que neste caso é uma string, né? Qual é o caminho que você quer criar? Qual é a pasta que você quer criar? E onde a quer criar? Ok? Da mesma forma que eu posso ainda ter aqui um outro tipo de parâmetros, que é depois de definir o caminho da minha nova pasta, ele poder-me introduzir aqui coisas mais avançadas relacionadas com segurança. Não vamos olhar a isso, vamos olhar basicamente às coisas mais práticas e mais básicas, e vamos começar realmente por este directory, porque ele é muito interessante. Reparem o que é que o directory me apresenta. Directory, ponto, tem aqui create directory, delete. Tem depois o exists, que é, por exemplo, verificar se uma determinada pasta existe ou não. Get files, permite-me, ou get directories, por exemplo, ou get directory root. Por exemplo, o get directories, ele permite-me ir buscar uma lista, que neste caso é um array de strings, uma lista com o nome de todas as pastas que existem dentro de uma determinada pasta. O get files, por exemplo, permite-me ir buscar um array de strings do nome de todos os ficheiros que existem dentro de uma determinada pasta. E por aqui fora, eu posso mover pastas de um sítio para o outro. Portanto,
todas aquelas funcionalidades que eu gosto de ter aqui à mão. E então, a partir do próximo vídeo, vamos começar a tratar de uma forma mais detalhada sobre o Directory e a ver os seus resultados práticos, ok?